Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula sobre conquista espanhola da América, um tema fundamental e muito cobrado nos vestibulares, cada vez mais. Portanto, presta bastante atenção nessa aula e aquele esquema. Se você curtiu, gostou, compartilha, fortalece o projeto. Vamos lá, rapaziada. Pra gente entender como é que uma monarquia europeia consegue conquistar imensos impérios na América, nós temos que entender o contexto desta expansão. E o contexto dessa expansão é busca por mercadorias, busca por expandir o comércio. A Europa, que está saindo da Idade Média e adentrando a Idade Moderna, que tem uma classe poderosa de comerciantes, a burguesia está nascendo naquele momento, busca novas rotas, busca novos produtos, especialmente no Oriente. Os portugueses já estão em todo o século XV contornando a África rumo às Índias, a terra das riquezas, a terra das especiarias. A Espanha demora um pouquinho para se aventurar no mar. Mas qual é o contexto e por que as monarquias ibéricas é que se lançam neste empreendimento? Especialmente por causa da Guerra de Reconquista. Havia muçulmanos na Península Ibérica desde o século VIII. Aquela região de Portugal e Espanha era ocupada por muçulmanos. Os cristãos, por volta ali do século XI, começam o processo chamado de cruzadas. A Europa, depois de séculos de retração, volta a se expandir, volta a crescer. Quer libertar o túmulo de Cristo lá na Terra Santa. Mas aí alguém lembra o Papa que tem infiel no continente europeu. Começa a Guerra de Reconquista, uma guerra para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Assim nasce Portugal no século XII, assim nasce Espanha no século XV. E o ano de 1492 é crucial, porque neste ano os espanhóis expulsam os muçulmanos de Granada, a última cidade muçulmana na Península Ibérica. E além disso, neste ano, os reis católicos patrocinam uma expedição ultramarina rumo às Índias, o caminho que os portugueses já estavam chegando. Só que os portugueses estavam chegando contornando o litoral da África. Mas o caminho dos espanhóis vai ser diferente, porque o genovês Cristóvão Colombo convenceu os reis católicos da Espanha de que a terra é redonda. Logo, ao invés de eu ir para o leste, eu vou para o oeste e assim contornarei a terra e chegarei às Índias. Mas Colombo não chega nas Índias, Colombo chega na América. Morreu sem saber isso, mas tudo bem. Logo que os espanhóis chegam na América, eles estão buscando produtos. Eles estão com esse espírito da reconquista, ou seja, guerra total contra infiéis. Tudo bem? Por isso que o primeiro contato dos espanhóis ali na região do Caribe vai ser um verdadeiro massacre. Eles vão dizimar aquelas populações indígenas de uma forma bárbara e absoluta. É uma ideia de guerra total. Tudo bem? Vamos agora de fato para o processo de conquista, especialmente das grandes e complexas civilizações pré-colombianas, especialmente os astecas e os incas. Os astecas habitando a região do México, do atual México, e os incas habitando a região da Cordilheira dos Andes, especialmente o Peru. Existe uma divisão que daqui a pouco a gente vai problematizar, é bastante importante, que a gente pode dividir, grosso modo, em duas grandes categorias: os povos pré-colombianos, os povos que habitam a América antes da chegada de Colombo. Povos pré-colombianos que são denominados índios. Por quê? Porque os europeus achavam que tinham chegado nas Índias. Enfim, demoraram para perceber o erro e o nome ficou índios. Então, como é que são esses povos indígenas? Grosso modo, seminômades ou nômades, ou seja, alguns grupos vivem em constante deslocamento e muitos deles não dominam ainda a agricultura. Não dominam porque muitas vezes não é uma necessidade dominar a agricultura, como por exemplo muitos dos índios da América Portuguesa, do futuro Brasil. E nós temos também populações sedentárias, ou seja, populações com hierarquia social, populações que dominam a agricultura e populações com uma sociedade estratificada e urbana. Então, grandes e complexas civilizações e civilizações com outras características, um pouco mais simples diante da necessidade social. Então, temos esses dois grandes grupos. Tudo bem? Rapaziada, a conquista dos astecas da região do México vai se dar pelo espanhol Hernán Cortés. Cortés sai ali do Caribe. Então a gente tem que entender o processo de conquista espanhola como se fossem ondas. São ondas sucessivas de conquista. Cortés, subordinado ali do governador das Antilhas, vai para a região do México. Na região do México nós temos o Império Azteca. Rapaziada, fundamentalmente já vamos chegar para outro ponto aqui.
Existe unidade indígena, identidade indígena? Todos esses índios se sentem iguais, irmãos? É claro que não. O Império Azteca é constituído por uma cidade, por um povo, Tenochtitlán, atual cidade do México, que dominou e conquistou e fez alianças com outras cidades. Ou seja, temos um império baseado na conquista. Como é que Cortés vai encaminhar a conquista do Império Azteca? Rapaziada, a gente tem que tomar muito cuidado que em história indígena e história da conquista, muitas vezes a gente tem uma série de pressupostos, um tanto quanto complicados, em última instância racistas. Os europeus não são naturalmente superiores, mais inteligentes, mais capazes e por isso conquistaram. São uma série de contextos espanhóis e também indígenas que vão propiciar o processo de conquista. Um deles, e talvez o mais importante num primeiro momento, é que Cortés entende que existe uma cidade que conquista e domina outras. O que Cortés vai fazer? Cortés vai buscar desmontar essas alianças. Cortés vai buscar incentivar inimigos dos astecas. Portanto, não são apenas 600 espanhóis que conquistam Tenochtitlán. São um conjunto imenso de indígenas que se aliam a Cortés contra a dominação dos mexicas, contra a dominação do Império Azteca. Ou seja, Cortés utiliza as divisões internas, mas por outro lado os índios também utilizam os espanhóis. Para os índios dominados pelo Império Azteca, vamos lembrar, não existe identidade, unidade indígena. Para estes índios que se revoltam contra o antigo dominador azteca, Cortés não é nada mais, nada menos que um aliado. Poderoso, mas somente um aliado. Coisa muito parecida vai acontecer na conquista dos Andes. Pizarro, que também era subordinado de Cortés, vai até o Pacífico, vai para o Império Inca e lá ele se depara com o quê? Ele se depara com a briga de dois irmãos disputando poder. Pizarro vai entrar no meio dessa disputa. Ele aproveita dessas fragilidades internas e então consegue, com guerras e com bastante violência, conquistar a cidade de Cusco, conquistar o Império Inca. Então, rapaziada, fundamentalmente, a gente tem que relativizar essa ideia de unidade indígena. Não existe um Império Azteca uniforme e homogêneo. Existe um grupo que domina diferentes etnias e diferentes grupos. E é justamente nessa fragilidade que os espanhóis vão se colocar. Por outro lado, não existe unidade espanhola. Quando a gente fala de Espanha, os espanhóis também estão em disputa. Os espanhóis têm um espírito de conquista e de aventura e, sobretudo, de enriquecimento rápido. Existem disputas entre os espanhóis que também vão estar permeadas de tensões. Tudo bem? Então, rapaziada, fundamentalmente, quais são as causas da conquista? Rapaziada, arma de fogo é importante? É, mas é determinante? Não! Não temos armas de repetição, não tem metralhadora no século XVI. Até um espanhol carregar uma arma, seu corpo já estava varado de flechas. Ah, então foram os cavalos? Sim, foram importantes, mas foi determinante? Não. Determinante para a conquista espanhola foram, em primeiro lugar, as divisões internas, ou seja, os espanhóis aproveitaram as fragilidades internas desses impérios. E, num segundo momento, o que fez os espanhóis de fato preponderarem sobre a população indígena foi uma guerra que os espanhóis estavam trazendo, mas não conheciam, a guerra bacteriológica. Os espanhóis trouxeram doenças às quais a população indígena não tinha anticorpos, ou seja, promoveram uma verdadeira hecatombe, uma morte em série da população indígena. A partir do momento em que a população indígena começa a diminuir, os espanhóis, agora sim pela força, conseguem preponderar e dominar estes grupos. É um processo bastante tenso, mas vai ser sobretudo a guerra bacteriológica que vai determinar os rumos da conquista espanhola. E mais do que isso, não apenas uma conquista militar e política, mas uma conquista religiosa. Quando os espanhóis chegam com a cruz e também com uma série de doenças, os indígenas recorrem às suas divindades, mas as suas divindades parecem não trazer cura para as novas doenças. Ou seja, na mentalidade dessas populações, os seus próprios deuses os abandonaram. E o Deus cristão é mais poderoso. A conquista não é só militar nem política, a conquista ela é espiritual. Estamos num contexto de reconquista, estamos num contexto de contra-reforma católica, a expansão do catolicismo. E a igreja será uma peça fundamental da conquista. Nas palavras do Pablo Neruda, a conquista se deu
pela cruz, pela espada e pela fome. Todo este processo de guerra e de doenças desestruturam essas sociedades e prejudicam a agricultura, gerando e alastrando uma grande fome. Beleza, rapaziada? E por que os espanhóis conseguiram dominar com mais facilidade estes grandes impérios? Porque são impérios hierarquizados e sedentarizados. Quando os espanhóis cortam a cabeça de Montezuma II, imperador azteca, e cortam a cabeça de Atahualpa, o imperador inca, eles conseguem com mais facilidade dominar essa sociedade. Por quê? Porque essa população indígena já está acostumada a uma certa hierarquia e já está acostumada ao trabalho regular. Muito diferente do que acontece com as populações nômades ou seminômades. Então, rapaziada, a gente grosso modo acha que o nômade é mais atrasado, é menos evoluído, cuidado com a palavra evolução, é menos evoluído, e o sedentário é mais evoluído. Rapaziada, tudo é uma questão do contexto e tudo é uma questão da necessidade social. Os povos nômades e seminômades conseguiram resistir com muito mais, com muito menos dificuldade do que as populações sedentárias. Por quê? Porque uma tática de resistência é o deslocamento constante. É por isso, por exemplo, que os portugueses vão ter muito mais dificuldade de efetivar o processo de conquista. Por quê? Porque as guerras são constantes graças a esse deslocamento indígena. Tudo bem? É correto a gente não pensar em conquista somente, mas em processo de conquista. Porque os espanhóis vão demorar muito e muito tempo para efetivar um domínio sobre a América Espanhola e em muitos lugares esse domínio não se efetiva até hoje. Nós temos populações indígenas no México, nós temos populações indígenas no sul do Chile que não foram conquistadas pelos espanhóis. Somente os estados nacionais do século XIX é que vão dar um encaminhamento para essas populações. Tudo bem? E rapaziada, a resistência indígena é a fuga e também uma série de conflitos militares. As populações indígenas vão resistir ao processo de conquista. Efetivamente os espanhóis impõem o domínio, mas a resistência indígena ela é constante, ela é permanente e ela vive até hoje. Vamos só lembrar, por exemplo, do movimento zapatista na região do México. Beleza, rapaziada? Professor Basílio, canal Historiano. Queria agradecer ao professor André, fundamental aí na preparação dessa aula. Valeu, André. Forte abraço. Bom estudo, gente.